Como gravei meu primeiro curso online em 5 dias. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia, eu sou copywriter há mais de 6 anos e criei esse canal aqui para a gente desvendar como que funciona a mente humana por trás de uma decisão de compra. O que é que faz uma pessoa realizar uma compra, tomar a decisão de realmente seguir em frente e clicar ali no botãozinho de compra. Então vão ter muitos conteúdos aqui nesse canal falando sobre como perder o medo de vender, como vender de uma forma natural, sem ser insistente, sem ser chato. Mas esse vídeo aqui ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu sei que, assim como eu, podem ser que tenham pessoas que tenham o desejo de criar um curso online, mas por algum motivo parou no meio do caminho. Eu mesma já tinha tentado e parei. E aí eu queria meio que ajudar as pessoas que, assim como eu, tiveram dificuldade de criar o primeiro curso digital, e dar aqui as minhas dicas, o que é que funcionou para mim que pode também funcionar para você. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um treinamento online sobre como criar narrativas de vendas no ManyChat. Ele é um curso bem prático de como que você vai fazer o teu primeiro fluxo ali, mesmo que você nunca tenha feito automação na vida, nunca tenha nem aberto uma conta no ManyChat. Então, eu mostro esse passo a passo de como que você faz isso, mas não de qualquer jeito, como que você cria uma narrativa envolvente, para gerar, levar a pessoa até a compra de uma forma bem natural, porque eu sei que tem muita gente que cria conteúdo, tem like, tem muitas visualizações na internet, mas na hora de converter, na hora de fazer a venda tem dificuldade. E aí no ManyChat você consegue fazer uma narrativa de vendas bem natural, que leva a pessoa até a compra sem você ser o vendedor insistente, sabe, de uma forma bem mais leve. E aí eu gravei esse treinamento, ele é bem prático, bem rápido, em coisa de 2 horas você consegue assistir ele todo e já ir aplicando, fazendo ali na mesma hora. E eu vou deixar aqui o link na descrição para quem tiver interesse. E aqui já fica a minha primeira dica. Crie um curso que seja simples e prático, de forma que o de forma que o teu aluno, ele consiga assistir em torno de 2, no máximo 3 horas, e que resolva apenas um problema daquele teu aluno. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica querendo resolver todos os problemas do mundo, e aí você cria um produto muito maior do que ele deveria ser. E isso deixa não só você perdido, como deixa também o teu aluno perdido. Então, a minha primeira dica muito importante é: crie algo que resolva um único problema. E que seja simples, prático, de no máximo 2, 3 horas, que aí a pessoa ela vai sair muito mais satisfeita de resolver aquele problema, do que ela entrar em um curso que parece completo, mas que no fim das contas deixa ela meio perdida, sabe? Isso vai ser até mais simples para você também gravar. Dica 2: escreva a estrutura primeiro e só depois passe para os roteiros. Como assim? Você precisa primeiro ter uma noção de o que vai em cada aula, sem ainda escrever o roteiro completo, mas você precisa ter uma ideia de quantos módulos terá, quantas aulas terá, o que vai ter de assunto de cada aula. Então você precisa mesmo rascunhar, pode ser mesmo de forma escrita. Eu fiz isso à mão, porque eu queria ter aquela experiência mesmo de, sabe, você está rascunhando alguma coisa, desenhando. Então eu fui escrevendo o que ia ter em cada aula. Depois que eu escrevi o que ia ter em cada aula, eu comecei a dividir por módulo, separando, né, o que se encaixa em cada módulo, e só depois eu passei para os roteiros, tá? Mas primeiro você ter esse esqueleto do que vai ser o curso, né? Pelo menos em questão de assunto de cada aula, é muito importante para você conseguir visualizar o início, o meio e o fim. Porque lembra que eu disse no tópico anterior de que era interessante você ter um produto que resolva um único problema e você não ficar muito perdido? Então, quando você tem um esqueleto, você consegue visualizar melhor o passo a passo para a pessoa resolver aquele único problema. Fica muito mais fácil. Eu mesma tive muita dificuldade no primeiro curso que eu criei, porque eu não conseguia visualizar esse início, meio e fim, sabe? Esse esqueleto do curso como um todo, das aulas, os módulos, como que ele ia se amarrar ali, sabe?
Então, se você faz um curso mais curtozinho mesmo, curtinho de, sei lá, 10 aulas, o meu acho que tem 12. Então você consegue visualizar isso melhor, sabe. Então, eu tinha muita dúvida se eu estava pulando alguma etapa, se o passo a passo que eu estava mostrando, ele realmente fazia sentido, se não estava muito confuso. Então, quando eu desenhei esse esqueleto do curso, de um curso bem mais curto, ficou muito mais fácil para mim visualizar que aquilo estava fazendo sentido, entendeu. Então, faça primeiro esse esqueleto do curso e só depois você passa para os roteiros. Mas não deixe de escrever os roteiros também de cada aula, tá? Porque eles serão muito importantes para guiar você na hora de gravar. 3, não se apegue a material de aula, tá? Às vezes a gente fica esperando ter um material perfeito, um slide, e isso às vezes demanda muito tempo para você preparar. Então, não se apegue com isso. Eu mesma, gravei usando um documento do Notion, né. Eu apresentava às vezes, quando precisava apresentar, mas, o documento do Notion ele já estava funcionando ali, porque eu queria que tivesse a informação para a pessoa acessar, mas não necessariamente ser algo muito bonito. Se tiver de melhorar, você melhora depois, tá. Mas não se apegue muito a ter um material, uma apresentação incrível, sabe. Eh, Vai lá e faz o teu conteúdo de uma forma que seja didática, de uma forma que ele entenda, que ele compreenda, não precisa ser um material com design incrível. Porque eu mesma fui fazendo na prática, o passo a passo de como que faz o fluxo no ManyChat, e isso às vezes é até melhor para o aluno ele perceber que é possível fazer, né, e na hora que ele for aplicar, ele consegue tirar as dúvidas de uma forma mais simples também, tá. Então, se você puder apresentar a tela na hora que você estiver executando alguma ação, é bem legal. Então não se apegue muito a ter um material com um design muito elaborado, sabe. A ideia é você ter um material que seja simples para o aluno conseguir executar aquilo que você está ensinando, tá. Não precisa ser um material incrível de lindo, ele precisa ser, entendível e fácil de usar, tá. 4, prepare um cenário simples e considere esse tempo de preparação na tua organização, tá. Porque às vezes a gente, sabe que vai precisar de um cenário, mas a gente não leva isso em consideração com relação ao tempo. E aí você acaba se atrapalhando, porque uma gravação que você achou que fosse levar, sei lá, 1 hora, acaba levando 2, porque você levou muito tempo ali para ajustar a câmera, o áudio, a luz, o cenário atrás, e aí você não levou em consideração todo esse tempo. Então, prepara um cenário, não precisa ser um cenário incrível também, tá, pode ser algo simples, e leve em consideração isso no teu tempo de organização, para depois você não ser pego de surpresa e ver: "Nossa, levei 2 horas aqui arrumando tudo e ainda não gravei nada", tá. Então leva isso em consideração antes de você gravar as tuas aulas do curso. Dica 5, essa daqui é muito importante para mulheres, tá. Eh, Se você for se maqueie pela manhã e grave à tarde. Então, tenha uma preparação disso, tá? Também leve em consideração isso no teu tempo de gravação. Porque senão, se você não leva em consideração todo o tempo que você vai levar para arrumar o cabelo, para fazer uma maquiagem, para fazer alguma coisa, também corre o risco de você perceber que levou um dia inteiro se preparando para gravar e não de fato gravou, né. Então, leve isso em consideração. Eu gosto de, me maquiar pela manhã e gravar à tarde. Mas se você for gravar à noite, se maquia à tarde e grava à noite. Então leva esse tempo, tá, considere esse tempo para você se preparar também visualmente. E não é só uma questão de você, estar bem, estar bonita no curso em si. Eu sei que você está querendo que a pessoa, seja atraída muito mais pelo seu conteúdo, mas também é por uma questão de você se sentir bem na hora que está gravando, sabe, você se olhar e dizer: "Nossa, eu estava ótima aqui, o perfil tá legal, a câmera tá legal, a luz tá pegando a maquiagem bem legal", então, não é só uma questão estética, também é uma questão de você se sentir bem, se sentir confortável na frente da câmera. 6, edite você mesmo, tá. É muito bom você mesmo editar os seus vídeos, de preferência no dia seguinte.
Cíntia, mas eu não sei nada de edição. Faz um cursozinho simples, sabe? Tem vários cursos na internet que ajudam você a aprender a editar, tá? E você também não precisa fazer uma edição muito elaborada. Faz simplesmente cortes, dá uma melhorada ali, legenda, alguma coisa desse tipo. Mas eu sugiro você mesmo fazer as edições, pelo menos dos primeiros vídeos, porque você vai saber o que que você quer manter e o que que você quer cortar. De preferência no dia seguinte, por quê? Porque aí você vai ter o mais claro na mente, né? Onde que você mais errou, quantas vezes você teve que repetir aquilo para poder dar certo. Então você vai estar isso mais fresco na tua mente, vai ser mais fácil de editar. Então, assim, eu mesma, por muito tempo, adiei gravar o curso, porque eu achava que eu precisava ter uma pessoa para editar. E aí isso acabou me atrasando muito, porque assim, edição também é uma coisa que eu não gosto, né? Eu sei fazer, mas eu também não gosto de fazer. Mas, pelo menos de início, não terceirize isso, faça você mesmo, sabe? Mas faça de uma forma simples, tá? E também considere isso na construção do teu curso. Dica 7: não grave tudo em um único dia, tá? Eu sei que isso aqui muita gente já tentou fazer e também não funciona muito bem. Por quê? Primeiro, porque você tende a ficar muito cansado no final das gravações, sabe? Às vezes você já passou o dia inteiro ali gravando e aí no fim das contas você está exausto, teu carisma já está lá embaixo e aí você não aguenta mais sustentar gravar mais uma aula. Então, fica cansativo mesmo gravar aula, principalmente para quem não tem o hábito. Então, esse é o primeiro motivo que eu não sugiro você a gravar tudo num dia só, sabe? Quem tem pouco tempo tende a querer fazer isso, mas não é uma boa ideia. E o segundo motivo de que não é legal você fazer isso é porque, às vezes, por mais que você tenha feito todo o esqueleto do curso, dividido em módulos, escrito já os roteiros das aulas, ainda assim, às vezes aparece alguma coisa que você não lembrava, sabe? E aí, de um dia para o outro, você lembrou, depois de gravar a primeira aula, você lembrou. Então, você consegue incluir isso nas gravações seguintes, né? Se você ainda tem a programação para gravar, né? Você não grava tudo no dia só, então você consegue incluir isso depois. E fica muito mais simples. Se você coloca tudo num dia só, gente, para você tirar outro dia para gravar de novo aquilo que faltou, vai ser muito mais complicado. Então, tem essa vantagem de você conseguir lembrar coisas que às vezes ficaram de fora por algum motivo e conseguir ainda incluir nas gravações dos dias seguintes. Eu mesma, eu gravei o curso em 5 dias, mas não foram 5 dias corridos. Eu gravei mais ou menos um dia por semana durante um mês. Durante um mês eu tirava um dia da semana para gravar, mas não era o dia inteiro também não. Era coisa de 2 horas, eu conseguia gravar algumas aulas. Se eu tivesse feito o planejamento para gravar tudo num dia só, também daria certo, mas foi algo que eu não quis fazer. Eu realmente quis fazer, gravar toda semana, tirar um dia só para isso, e foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Porque eu consegui fazer isso com mais calma, com mais clareza, e tive todas essas vantagens que eu falei aqui de conseguir ir encaixando coisas que eu fui lembrando que também eram importantes estar dentro do curso, tá? Então, por mais que o teu curso seja super curto, que o conteúdo dê para gravar num dia só, se planeje para você gravar em mais dias, pelo menos 2 ou 3, tá? Para você ter esse tempo de programação mesmo, sabe? Esse respiro. E por fim, essa dica que é muito importante é que não vai ficar perfeito, tá? Por mais que você se prepare com tudo isso que eu falei aqui antes, o teu treinamento ele ainda não vai ficar perfeito, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai se programar para sempre estar melhorando ele. E o que é mais legal disso, de você ir melhorando aos poucos, é que você vai ter o feedback dos teus alunos. Então, você não vai melhorar só com base em vozes da tua cabeça, você vai melhorar com base no que os teus alunos trazem. Porque aí eles podem dizer onde que eles tiveram mais dificuldade, que aí você vai melhorar aquela aula que eles tiveram mais dificuldade de entender, tá? Então,
Entenda que, por mais que você se prepare, o teu curso ele nunca vai sair 100% de primeira, tá? E tá tudo bem. E aí você vai poder, ao longo do tempo, ir melhorando ele de forma natural, tá? Isso tudo foi o que eu fiz para gravar o meu treinamento. Eu mesma já tinha tentado outras vezes gravar um curso digital e não tinha funcionado. Eu me senti super desconfortável na hora de gravar. E com esses passos que eu dei aqui, com essas dicas, foi muito mais fácil, muito mais leve para mim gravar o treinamento. E eu tenho certeza que isso também pode ajudar você, tá bom? Então, clica aqui, dá um like nesse vídeo para eu trazer várias outras conteúdos para você, trazer um pouco mais de como que está sendo também a venda desse treinamento, tá? E se você ficou interessado no treinamento também, eu vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigada e até o próximo vídeo.